Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal com uma HQ completa. E dessa vez é com um quadrinho aí muito recente e que chamou realmente a sua atenção pela sua história aí que foca bastante no lado mais detetive do Batman. E estamos falando aqui da HQ Batman Padrões Sombrios. É uma minissérie que mostra o Batman resolvendo 4 casos misteriosos e que explora os primeiros anos do Batman Bruce Wayne em Gotham. E olha, depois de ler eu posso dizer pra vocês que é uma HQ muito, mas muito boa mesmo. E que de fato tem uma pegada mais diferente. E bem, bora ver tudo isso então depois da abertura. Parte 1, Somos os Feridos. A história começa com o monólogo do Batman. Ele narra as situações que estão acontecendo na cidade naquela noite. Crianças andando pelos trilhos, cães ferozes aterrorizando as ruas e um incêndio de um prédio abandonado. Batman diz que os últimos 3 anos lhe ensinaram que toda hora acontecem coisas hediondas em Gotham e que ele não pode fazer nada a respeito. Enquanto o Batmóvel se dirige a uma cena do crime, o comissário Gordon analisa a vítima com a ajuda de um médico legista recém-chegado em Gotham. Ele se chama Dr. Sereika, e ele diz que o assassino furou cada terminal nervoso do corpo sem derramar uma única gota de sangue. O morcego entra no local e o Gordon apresenta seu colega. Ele diz que nos últimos dias o doutor vem sido extremamente útil para determinar causas de morte em corpos deteriorados. Batman ignora o médico e aponta que essa vítima é similar a outras duas, solteiro e vivendo sozinho. Gordon diz que as semelhanças acabam por aí. A primeira vítima, Francis Oakley, era um advogado de sucesso. Já a segunda, Kenneth Armitage, estava vivendo à margem da pobreza. O detetive percebe que a língua e os dentes foram removidos para que a nova vítima, o Sr. Choi, não pudesse gritar. O herói sai da sala para conversar com Gordon e diz que não confia no médico, já que ele apresenta sintomas de intoxicação por formol. O Gordon não acompanha da mesma desconfiança. Ele diz que já faz mais de 1 ano que eles estão desamparados, desde que o último legista de Gotham abandonou o cargo. Mesmo sendo um pouco estranho, o doutor é a única escolha que eles têm no momento. Batman usa o gancho para sair dali, dizendo que 3 corpos são suficientes para traçar um padrão, algo que vai levá-lo ao próximo alvo antes que o assassino atue. O Batman aponta que como esses serial killers atuam, que geralmente eles conhecem a sua primeira vítima, o que torna então aquele advogado Oakley a chave desse caso. Os documentos de Francis foram proibidos de serem compartilhados com a polícia, então o Batman foi pessoalmente buscá-los. Alguns seguranças encontram o Batman no escritório e tentam impedi-lo. Uma luta se inicia e o morcego acaba baleado, mas neutraliza seus oponentes e foge pela janela. Na Batcaverna, o Bruce cuida do seu ferimento, enquanto conversa com Alfred sobre os documentos do advogado. O Francis estava sendo voluntário em casos pro bono recentemente, o que é estranho, já que, por anos, ele representava grandes corporações como a Ace Chemicals, o Clube Iceberg e até a LexCorp. Alguns desses recentes casos envolveram as outras vítimas. O Sr. Choi havia sido acusado pela intoxicação de seus pais. Já Kenneth perdeu um processo contra a cidade, após a queda de uma ponte matar sua mulher e filha. O Batman diz que nos registros do advogado existem pelo menos 6 outros homens que se encaixam no perfil de possíveis vítimas. Na noite seguinte, o Batman já está postos aí vigiando a próxima possível vítima, um tal de Michael Gallo. Ele era considerado um ladrão qualquer, até roubar a casa de um membro da família Falcone e ter sua família assassinado pela máfia. A suspeita do herói se confirma quando o assassino chega. O detetive se prepara para intervir, mas antes decide ouvir a conversa. O vilão diz a Gallo que sabe como é ser solitário. Sabe que as feridas que eles causaram nunca se fecham, mas que ele pode curá-las. O morcego entra no apartamento e encontra pela primeira vez o assassino. A figura, que tem um corpo revestido por pregos, parafusos e vergalhões, parte para cima do herói. O Batman percebe que não pode aplicar um golpe sequer em seu oponente. Pregos estão estrategicamente posicionados a milímetros de órgãos vitais. Batman sabe que vai matar a figura se tocar nela, mas isso não impede de ser golpeado. A briga termina quando o Galo atira com uma shotgun e assusta o vilão, que foge pela janela quebrada. Batman se levanta e repreende o homem por deixar o vilão escapar. Assustado, o Galo pergunta o que aquela coisa queria com ele, e o Batman responde que era torturá-lo até a morte. De volta à mansão Wayne, o Bruce vai até a biblioteca de seu pai, para procurar um antigo livro de medicina. Ele diz para o Alfred que o homem que o atacou era mencionado em manuscritos da era medieval, na forma de um mapa de dor, o índice criado para entender como curar pessoas em sofrimento, não as ferir ainda mais. E ali o Bruce finalmente encontra seu oponente,
o homem que acredita estar curando suas vítimas de alguma maneira. E ali estava o homem ferido. E a segunda edição desse caso aí começa com Gordon analisando aí as ilustrações desse livro. Ele pergunta se o Batman sabe a identidade do homem ferido. O herói responde que ainda não, mas confirma que sabe quem é a próxima vítima. Gordon diz que a polícia precisa da lista de alvos, mas o Batman recusa, dizendo que não tem como prever o que o vilão poderia fazer nesse caso. E é preciso tentar capturá-lo enquanto eles ainda conseguem. O comissário informa o herói que o Dr. Serei logo deve descobrir a identidade do vilão, mas o Batman diz que não se pode confiar no trabalho de um homem viciado. O morcego pergunta se o Jim analisou os arquivos sobre os seguranças de Oakland. Gordon confirma que eles estão sendo pagos pela Ace Chemicals para proteger os interesses corporativos, mas o Batman acha que, na verdade, estava encobrindo alguma coisa. O herói se posiciona em um telhado no centro da cidade. De lá, ele observa mais um exemplo do caos diário de Gotham. Outro prédio em chamas, lâminas colocadas em maçanetas de carros e a captura de um homem que roubava animais de estimação para costurá-los. Batman monitora o próximo alvo do assassino. O seu nome é Randall Jones, um acionista que estava preso em Blackgate após ferir uma colega. Pouco depois, o homem ferido escala um prédio e invade o apartamento de Randall, enquanto faz o mesmo discurso de antes. Dessa vez, o Batman já o estava esperando. O morcego imobiliza o homem de forma cuidadosa. O vilão implora para que o Batman o machuque e parte para cima dele assim como antes. Mas o morcego aciona um spray de gás atordoante e o lança em direção ao oponente. O homem ferido cai e parece estar sofrendo uma parada cardíaca. A dose de gás estava incorreta. Batman então parte para conseguir assistência médica. Enquanto o Batman dirige, ele questiona a relação entre o vilão e a Ace Chemicals. Enquanto o vilão que está ali no banco de passageiro, ele fica repetindo que ainda não está doendo. No horizonte, mais um prédio está em chamas. Dessa vez é o próprio hospital de Gotham. Sem escolha, Batman é forçado a ir contra sua vontade e leva o homem ferido até o laboratório do Dr. Sereika. O doutor administra uma dose de adrenalina. O remédio surte efeito e o vilão começa a se estabilizar. Batman algema o paciente e pede para que o doutor ligue para o Gordon imediatamente e diz que vai descobrir quem criou o vilão. Em outro local da cidade, um repórter encontra o Batman o esperando em seu escritório. Ele é Nick Harris e vem escrevendo sobre as fábulas urbanas de Gotham. Batman o confronta, dizendo que o material dele tem assustado a população. Harris rebate, dizendo que essa cidade é erguida sobre uma mitologia própria, de homens-morcego a crocodilos nos esgotos e palhaços do crime. Batman lembra que o Nick perdeu seu emprego após expor um escândalo na ex-química. Harris diz que eles são bons em esconder seus crimes do público, mas que ainda guarda arquivos que podem ser úteis para o morcego. Batman está ali para investigar um composto anestésico chamado Crioxin, que estava sendo desenvolvido pela Ace Chemicals. O morcego diz que o projeto secreto resultou na criação de um monstro e questiona se o Nick tem ideia de onde o composto químico for parar. O repórter tem uma teoria: um local chamado A Cidade Sem Gritos. Já de volta no laboratório, o doutor legista, ele conversa com o vilão e diz que consegue ver que ele era um médico, graças à precisão que o vilão estava usando nos ferimentos. O doutor acredita que eles são uma tentativa de canalizar a dor que ele é incapaz de sentir fisicamente. Sereika diz que pode obter a cura, e primeiro é preciso cessar a causa raiz. Dentro do Batmóvel, o morcego pergunta ao Gordon se o vilão já acordou. O Gordon diz que vai mandar uma equipe para o local, mas agora ele tem que se reunir com o prefeito. O herói explica que a Ace Chemicals é quem criou o homem ferido, e podem existir outros. O comissário se encontra com o prefeito e começa a explicar os novos desdobramentos do caso, mas é interrompido quando o prefeito o apresenta a um aliado que prefere resolver a situação de forma mais sigilosa. O homem em questão é Christopher Sionis, CEO da corporação Axis, que controla a Ace Chemicals. Batman chega a seu destino, um bairro pacato no subúrbio de Gotham chamado Greenfields. O morcego é observado enquanto anda pelas ruas. Ele lembra que tabloides sensacionalistas passaram a chamar o local de A Cidade Sem Gritos, em matérias que citavam coisas estranhas que nunca foram confirmadas. Apesar disso, não demora muito para o detetive encontrar o que veio descobrir. Na fachada de uma velha casa destruída, a figura do vilão pintada em vermelho com os dizeres "Homem ferido no escuro". E a edição termina de volta ao laboratório. A conversa dos médicos é interrompida quando homens encapuzados invadem o local para sequestrar o paciente. Dr. Sereika tenta impedir, mas é facilmente imobilizado pelos criminosos que se preparam para levar o alvo dali. Em seguida, a história nos mostra um flashback do primeiro ataque do homem ferido em Gotham. A vítima, o advogado Francis, está imobilizado e com o corpo revestido de espinhos. Ele clama para que isso acabe, mas o vilão quer que ele descreva tudo o que está sentindo. O homem diz que o advogado é quem articulou para que o sofrimento dele fosse ignorado. O Oakley tenta negociar, dizendo que ele não foi o único,
que cada caso em seu arquivo é um retrato de sofrimento que vem para todos. O homem ferido apenas responde que vai ajudar todos eles também, mas agora o Francis deve ficar parado, porque o doutor vai agir. Ainda em Greenfields, o Batman descobre a identidade do vilão. O Dr. Jessup Hartnell. Ele tinha tentado contato com todos, desde a prefeitura até centros médicos, mas sempre era interrompido por Francis Oakley. O advogado agia em nome de seus clientes, as mesmas pessoas responsáveis por envenenar esse bairro e transformá-lo em um monstro. Batman entra em contato com Gordon para informá-lo sobre a situação. Ele diz que algumas décadas atrás, a Ace Chemicals comprou um terreno para depositar produtos químicos, especialmente Crioxin. Depois a terra foi vendida e eventualmente se tornou o bairro conhecido como Greenfields, que envenenava seus moradores lentamente. A conexão com o comissário está comprometida, então Batman decide voltar para Gotham, mas alguns moradores não concordam com esse plano. O morcego tenta dizer que ele está ali para ajudar, porém essas pessoas acham que o Batman vai acabar arruinando ali o bairro, assim como o Dr. Hartnell antes. O Batman repara que os moradores estão com diversos hematomas e machucados, mas não sentem nada. Os homens defendem sua condição, dizendo que são abençoados, eles não sofrem mais, nem se sentem doentes ou cansados. E antes de irem para o subúrbio, eles moravam em bairros abandonados de Gotham, e sabem que se a história for exposta, eles vão ser obrigados a voltar para lá. Ou pior, se tornarão experimentos científicos. Batman argumenta que eles não têm ideia do que vem acontecendo ali, mas os homens decidem atacá-lo. Cercado, o morcego desfere golpes que não causam efeito nos oponentes anestesiados. Eles conseguem subjugar o herói e o espancam violentamente no chão. Batman acorda pouco depois e se depara com uma mulher repreendendo os homens. Ela os lembra de que o aconteceu com Hartnell e sua esposa, quando eles se recusaram a ajudá-los e que aquilo precisava acabar. A mulher ajuda o morcego a se levantar e o leva até seu veículo. Ela diz que Hartnell era um homem bom e sabe que ele está tentando ajudar. Batman aproveita para questioná-la sobre o que aconteceu com a esposa do doutor. E algumas horas depois, o homem ferido acorda numa cobertura no topo de um prédio, amarrado a uma cadeira. Ele é recebido por Christopher Sionis, que diz que sabe quem está por baixo dos pregos, é o Dr. Hartnell. Ele se lembra da dor de cabeça que as acusações constantes do doutor causavam a Axis. Sionis não sabe o que aconteceu para o Hartnell se tornar esse monstro, mas sabe como acabar com tudo isso facilmente. Todos esses espinhos estão em locais vitais. Basta tirar um deles e uma hemorragia se inicia. Nesse momento, o Dr. Hartnell declara que o Sionis é a causa raiz de tudo que aconteceu. Ele consegue se livrar das amarras e se esconde nas sombras, pronto para atacar o mafioso. No hospital, o Gordon conta ao morcego sobre o ataque ao laboratório. Os dois conversam sobre como o prefeito está envolvido com Sionis para acobertar o escândalo de Greenfields e como eles planejam silenciar o homem ferido em breve. Gordon se mobiliza para enviar reforços ao paradeiro de Sionis, mas o Batman não perde tempo e se encaminha ao local, por cima dos prédios, enquanto reflete sobre como os poderosos de Gotham sempre conseguem se safar no final. O morcego chega até a cobertura e encontra dois capangas mortos. O Dr. Hartnell fica caído após perder muito sangue, e ele diz que quase foi capaz de curar a causa raiz. E nesse momento, o Sionis, que não é nem um pouco bobo, ele tenta se safar contando a versão dele, do que aconteceu ali. Ele diz que o homem ferido tentou atacá-lo, mas conseguiu escapar quando seus seguranças interviram. Batman sabe que essa não é verdade e se levanta perguntando se ele conhece a história da senhora Hartnell. Ele conta que Amber sofria da mesma condição que o povo de Greenfields. Uma noite, enquanto aguardava pelo marido, ela se deitou ao lado da lareira e adormeceu. O incêndio começou, e ela seguiu dormindo enquanto seu corpo era carbonizado junto com a casa. O Dr. Hartnell chegou e encontrou sua vida destruída. Desesperado, ele tentou de tudo para sentir alguma coisa, enquanto furava sua própria carne. Batman diz que tudo isso foi causado pela Ace e seus empresários. Sionis tenta se livrar, dizendo que não existem provas disso, e que em breve essa história seria esquecida como todas as outras. O morcego então coloca a mão sobre o ombro do homem, e enquanto aplica uma pressão violenta, ele explica que essa é uma região bastante complexa do corpo, com muitos nervos. Lesões nesse local nunca se curam completamente. Ao sair, o Batman informa ao Gordon sobre a situação e pede ambulâncias para os dois sobreviventes. O morcego vai embora refletindo que, como costuma ser nas noites de Gotham, hoje mais um local está queimando. É o ombro de Christopher Sionis. Ele vai continuar ardendo pelo resto de sua vida privilegiada e toda vez que sentir dor, vai se lembrar do motivo. Parte 2. A Voz da Torre. E agora a gente vai para o segundo caso,
que começa com um homem caído de um prédio antigo de Gotham, chamado Torre Bledin. É dito que o Sereika examinou o corpo e relatou que os punhos e o pescoço do policial Peterson tinham sido amarrados por horas. O Batman então deduz que o homem esteve posicionado como uma marionete. O comissário diz que a torre será demolida em breve, mas quase metade dos moradores se recusam a sair, e que agora eles decidiram matar os oficiais da lei. Batman questiona por que a polícia ainda não subiu para prender os responsáveis. Acontece que o policial Peterson tinha uma parceira quando entrou lá, e agora ela virou uma refém. Gordon diz que, apesar de pessoas boas morarem ali, o prédio se tornou um ninho para gangues, e existe o risco de uma guerra começar, caso a polícia entre naquele momento. O Batman decide entrar sorrateiramente por uma janela no 5º andar e se apoia na porta para ouvir o ambiente. Ele logo percebe que os sons parecem ecoar de forma diferente dentro do prédio. Batman escuta 2 capangas dizendo que seu chefe está pronto para intensificar a situação. Andando pelos corredores, o Batman reflete como vai ser difícil encontrar a policial em um prédio com 215 apartamentos. Enganado pelos ecos ressoando nos corredores, o morcego acredita ter chegado aos capangas, mas não encontra ninguém. Os 2 homens aproveitam para zombar, dizendo que ele não sabe como as coisas funcionam ali dentro. O Batman vai atrás deles, mas é avisado por um morador que diz que a arquitetura do lugar dá a impressão que os sons vêm de lugares diferentes. Vemos a policial amarrada como uma marionete, enquanto um homem chamado Rickson briga com sua esposa. Ele diz que ela não tapou a boca da refém corretamente. A mulher na cozinha diz que não consegue ouvir nada, e Rickson se enfurece com a resposta. O homem grita e a ofende, mas a briga é interrompida quando os capangas entram dizendo que o Batman está ali e que o chefe precisa saber. Rickson diz que o chefe está bem ali ouvindo tudo. Então, é revelado que eles estão se referindo ao boneco Scarface, que diz estar nem um pouco feliz. Ah, se tem esse vilão Scarface, aí eu fico feliz. E enquanto então acontece a revelação aí desse vilão, o Batman entra então em contato com o Dr. Legista para pedir mais informações sobre o corpo lá do policial que caiu da torre. O Sereika diz que as evidências indicam que a queda aconteceu em algum lugar acima do 6º andar. O morcego continua subindo, mas é interrompido por uma rajada de tiros que vieram do boneco. O herói então joga batarangues e avança para atacar seus oponentes, quebrando a marionete no chão. Batman percebe que esse ventríloco não é Arnold Wesker, mas ouve a voz do Scarface antes que possa obter uma resposta. O boneco pergunta se o Batman achava que, para derrotá-lo, bastava apenas destruir o seu corpo. Então, se direciona a seus capangas dizendo que é hora de mostrar que a brincadeira acabou. Os criminosos então colocam máscaras e começam a alterar a fachada do prédio, arrastando móveis e pichando sacadas. Gordon olha para cima e percebe a figura que se formou à sua frente. O prédio inteiro se parece com um boneco, com direito a um sofá como charuto. O Scarface diz que agora ele tem um novo corpo, um corpo melhor. O vilão dá as boas-vindas ao morcego, apresentando a ele a Torre Scarface, enquanto a edição termina com Batman na mira de dezenas de criminosos usando máscaras do boneco. São muitas reviravoltas aqui acontecendo, né? E agora a gente tem esse conceito aí do Scarface não possuído somente o boneco, mas ao que parece todo mundo na torre. E logo depois a HQ mostra como é que foi o último encontro do Batman com o vilão. O morcego escapa dos tiros de Wesker e quebra o boneco, que jura retornar mais forte do que nunca. Gordon diz que, após ser preso, Arnold Wesker convenceu os psiquiatras que sua personalidade assassina sumiu e foi liberto do asilo Arkham. O comissário diz que as chances estão contra eles. Uma policial refém, criminosos fortemente armados e desvantagem tática. Apesar disso, ele reforça para seus homens que o Batman sabe o que está fazendo lá dentro. O morcego escapa do tiroteio na escadaria e foge pelos corredores. Ele encontra uma porta aberta e decide entrar ali. Percebendo que assustou uma simples garotinha, o Batman pede desculpas e pergunta se seus pais estão em casa. A mãe de Flora reconhece o morcego e até comenta que o traje parece bem desconfortável. Batman pergunta se ela já ouviu falar sobre o Scarface. A mulher diz que ele jurava que ia manter todos seguros. Então, os habitantes passaram a acreditar que o Scarface era o espírito da Torre Bledin, manifestado. Mesmo que seja estranho ele imitar o Al Capone. O Batman percebe que a torre projeta o som de uma maneira que o ouvinte não consegue ver de onde vem, fenômeno capaz de gerar um efeito psicológico poderoso. Ele cita exemplos como Moisés ouvindo a voz de Deus no deserto, e gregos antigos que acreditavam ouvir vozes em tavernas. E aí a gente vai para aquele tal de Rickson, e ele é acordado pela esposa após ele ter sido nocauteado pelo Batman. O homem imediatamente briga, dizendo que ela deveria estar no apartamento de olho na refém. Em seguida, ele ordena que os capangas encontrem um morcego, mesmo que seja batendo de porta em porta. O Batman entende que os moradores viveram por anos sob estresse intenso,
acreditando em lendas urbanas sobre ecos de espíritos presos. Então entende que o Arnold Wesker encontrou nesse prédio um público desesperado e pronto para acreditar em sua ilusão chamada Scarface. Nesse momento, os criminosos chegam até o apartamento e a mulher sugere que o morcego saia pela janela agora. Pendurado nessa pose clássica aqui da série dos anos 60, o Batman entra em contato com o comissário Gordon e explica que o Wesker tomou o controle do prédio com seu exército de fiéis. O Batman deduz que se o Wesker enxerga o Scarface como a torre inteira, então ele deve estar no cérebro, entre aspas, provavelmente no 12º andar. Os capangas mascarados encontram o morcego e começam a jogar objetos em sua direção. Batman escapa de outro tiroteio, andando pela lateral, e entra pela janela de um banheiro, iniciando sua subida ao atacar um mascarado. O morcego atira uma granada de gás preenchendo o ambiente, e essa possui fósforo branco, um composto capaz de inflamar-se em contato com ar. Mais importante que isso, a fumaça vai acionar os detectores em todo o prédio. Nesse momento, o barulho do alerta preenche os corredores, abafando a voz do vilão e deixando seus capangas perdidos. Batman aproveita a oportunidade e avança rapidamente pelos andares, derrubando os criminosos. O morcego chega até o número 12 e sua dedução é confirmada. Lá está Arnold Wesker. O vilão é incapaz de falar normalmente e o Batman percebe que sua língua foi arrancada. Arnold esteve amarrado todo esse tempo e diz que o boneco fez isso com ele. Enquanto o Batman tá ali conversando com o ventríloco, o capanga Rickson foge e volta lá pro apartamento onde tá a refém policial. Ele diz a Michelle que não consegue ouvir o chefe desde que os alarmes dispararam. Nesse momento, a voz retorna, dizendo que o capanga apenas não queria mais ouvir, e diz para ele que seus serviços não são mais necessários. Michelle se aproxima do homem segurando uma faca, e Scarface diz que ela deve fazer o que eles combinaram. Batman explica ao Wesker que Scarface é só um fruto de seu transtorno mental, mas julgando pelo ferimento na língua, outra pessoa é responsável por isso. Batman conclui que o Arnold encontrou alguém que queria trazer à tona uma outra identidade forte assim como ele, e agora é o responsável pela voz ecoando lá fora. De volta no apartamento, vemos que Michelle matou seu marido a facadas. Transtornada, mas sendo conduzida pela voz do Scarface, a mulher percebe que a policial acordou e assistiu todo o ocorrido. Ela pega a faca mais uma vez e a edição é encerrada com uma revelação importante. Michelle, assumindo a voz do vilão, para e ela se prepara para eliminar a sua testemunha. E nesse momento aqui fica claro que a Michelle é a nova então entidade, a pessoa que está usando a voz então agora do Scarface e não mais o Arnold Wesker. Ela é a ventríloco. Outros capangas chegam no apartamento e ficam chocados com a cena. Eles se preocupam que ter uma refém era o que impedia uma ação da polícia. A voz do vilão diz que o Batman atacou os dois e depois escapou ileso. O capanga não parece acreditar nessa versão, mas ajuda a Michelle a levantar e oferece condolências por seu marido. A mulher então replica a voz do boneco discretamente e ordena que os corpos sejam retirados dali imediatamente. Em outro andar, o Wesker mostra ao Batman um atalho secreto, uma escada de serviço com acesso a toda a torre. Conforme sobem, o detetive deduz que Arnold já morou nesse prédio quando era mais novo, dizendo que a forma com que ele se move ali é bem natural e familiar. A criança que não queria ser notada passou a ver dentro da vida das pessoas através das paredes. Depois de crescido, outra forma de se esconder apareceu, com o boneco Scarface, mas foi perdida quando Wesker retornou à torre. Vemos então a policial Price acordando em um banheiro, ao lado do corpo de Rickson. Ela está ferida, mas é capaz de ouvir uma voz chamando. O Batman chega até o apartamento do Rickson e percebe que algo aconteceu. O herói comunica ao Gordon que a policial não está mais ali e que há presença de sangue. Ele diz que caso a Price ainda não tenha morrido, o seu tempo está acabando. Então, o Gordon decide iniciar a operação. Wesker abre a geladeira e pega uma caixa que contém sua língua cortada, mas conservada no gelo. E o Batman analisando tudo aquilo que, se alguém se deu ao trabalho de deixar a língua ainda ali no gelo do Wesker, é porque ainda aquela nova ventríloco ainda se importa com ele. A Michelle encontra um grupo reunido e pergunta por que eles não estão mais seguindo as ordens do Scarface. Eles dizem que vão desistir, porque assim que a polícia souber sobre a refém, não há nada que vai impedi-los de entrar. A mulher diz que se eles não continuarem resistindo, tudo vai ser demolido e nunca mais vão ouvir as vozes da torre de novo. A voz do boneco questiona, mas o homem diz que sem o Rickson presente, ele não pode fazer nada, já que é só uma marionete. Michelle perde a cabeça, jurando que Scarface é real, mas é contida por outros moradores, então decide resolver tudo sozinha. No apartamento, o Batman aponta que o local é decorado de uma forma diferente dos demais.
A mobília é antiga, mas bem cuidada. A família de Michelle deve ter vivido aqui por décadas antes de Rickson chegar. Ele era um homem cruel, que ofendia e gritava a todo momento. Pelas paredes, o Arnold presenciou tudo e passou a ver que a Michelle era indefesa como ele e que Scarface podia protegê-la. Wesker ensinou as habilidades de ventriloquismo e juntos bolaram um plano para provar que Scarface era real, o inserido na mente de Rickson à força. O ventríloco pensou que ela iria usar essa nova personalidade para recuperar sua vida, mas ela acabou tomando um prédio inteiro, fazendo de tudo para não perder sua casa e suas memórias ali. Arnold tentou convencê-la a fugir quando o policial Peterson chegou, mas já era tarde. Ele havia libertado algo na mente da mulher e ela perdeu o controle. O quadrinho então deixa evidente que apesar da torre então estar tomada por várias gangues ali, a Michelle não queria abandonar aquele apartamento da sua família e usou essa nova personalidade para se desfazer, né, do marido abusador e também para tentar impedir a demolição do prédio. No porão do edifício, a voz diz a Michelle que para libertar as vozes da torre é preciso fogo, e ela imediatamente inicia um incêndio. A polícia entra no local na mesma hora, para a evacuação. O herói percebe que a arquitetura da Torre Bledin cria um túnel de vento que espalha as chamas rapidamente por toda a estrutura. Então, coloca um visor especial e guia os moradores até a saída. Ao mesmo tempo, a policial Price segue as instruções de uma voz secreta para escapar do banheiro e navegar pelos corredores incendiados. O herói a encontra logo em seguida, e por fim, todos conseguem sair da torre. Nos momentos finais, Wesker para por um instante e enxerga a figura do seu boneco pela última vez, se formando na fumaça densa. Pouco depois, no laboratório de Sereika, Gordon relata que o corpo de Michelle ainda não foi encontrado. Batman questiona qual o motivo dela ter agido dessa maneira, já que incêndios nunca foram modus operandi do Scarface. O legista imagina que ela provavelmente não viu outra saída e decidiu libertar, entre aspas, as memórias com fogo. É dito que a policial Price está se recuperando bem. Tanto ela quanto o Wesker vão ser capazes de falar novamente de novo. Gordon diz que a policial mencionou ter ouvido uma voz que a conduziu pela torre. Ela disse que a voz era do seu parceiro Peterson, mesmo que seu corpo tenha estado naquela mesa esse tempo todo. Sereika relembra que alucinações auditivas são sintomas comuns de intoxicação por monóxido de carbono, e Batman concorda dizendo que essa deve ser a única explicação possível. Parte 3. Pareidolia. E agora, encerrado esse caso do Scarface, a gente vai então agora para o terceiro, que começa algum tempo depois desse ocorrido aí da Torre Bledin. O morcego diz que um padrão está cada vez mais evidente. A cidade sempre sofreu com incêndios, mas nos últimos meses é como se toda noite fosse coberta por fumaça. Foi um incêndio que criou o homem ferido. Foi um incêndio que encerrou o sequestro da Torre Bledin. Ele sente como se a cidade estivesse tentando expurgar o morcego, como se ela enxergasse o Batman como uma febre que precisa ser exterminada com altas temperaturas. O morcego diz que pareidolia é o nome usado para quando enxergamos padrões familiares onde eles não existem, como ver rostos em nuvens ou na lua. Batman conta que parte de ser detetive é tentar não ser enganado por padrões que não são reais. Só que essa noite acontece mais um incêndio em Gotham, e para ele já chega de coincidências. É dito que bombeiros e policiais não se mobilizaram para atender ao incêndio, que aconteceu num bairro decadente chamado Rockery. As ruas aqui não possuem nomes ou números. Poucas casas têm saneamento básico, já que foram construídas de qualquer jeito pelos moradores. O Batman diz que não é fácil navegar pelos corredores e túneis sem a ajuda de um guia. Um homem ali próximo declara que está comendo um rato, mas o Batman apenas não responde. Então a figura diz que é um astrofísico e o Batman vê sua oportunidade de buscar instruções. Ele pergunta qual o caminho mais rápido até o incêndio, mas o homem diz que enxerga esse bairro como um buraco negro. Basta seguir em frente e todos os caminhos vão levá-lo até o centro. Batman avança pelo bairro, passando por figuras estranhas, e diz que esse lugar é o mais próximo do inferno que ele já viu. O morcego chega até a origem da fumaça, uma lavanderia. Lá dentro, ele aciona o comissário e pede que seja enviada uma equipe de investigação. É revelado então que o Batman encontrou um corpo, posicionado dentro de uma secadora. E assim como vem acontecendo nos últimos meses, né, lá vai o Batman depois conversar com o médico legista. O médico aponta que a vítima está na chamada posição do pugilista, quando mesmo após a morte, os tendões dos braços se contraem com o calor e deixam o corpo fixo nessa maneira. Batman quer saber o quanto tempo ele esteve dentro da máquina. Primeiro, o doutor revela que se trata de uma mulher e diz que é impossível dizer o horário da morte, já que o fogo é muito eficaz em apagar evidências forenses. No dia seguinte, na mansão Wayne, o Bruce é acordado por Alfred.
O mordomo pergunta se a noite passada foi um sucesso. Wayne diz que foi frustrante com a falta de pistas do caso em Rockley, mas na verdade o Alfred queria saber se ele conseguiu evitar ser esfaqueado ou baleado. O Bruce conta onde encontrou o corpo, e o Alfred diz que essa história lhe parece familiar. Na biblioteca, ele pega um livro chamado As Velhas Gangues de Gotham. O livro conta a história de uma das gangues que surgiram no período entre guerras, formado por grupos de ex-soldados que começaram a intimidar e extorquir seus vizinhos no Rockery, por trás da fachada da lavanderia. Eles nunca vieram a ser uma organização relevante como a máfia italiana, mas eram lembrados por rumores macabros, principalmente como seus desafetos eram levados até a lavanderia e tinham suas cabeças mergulhadas em alvejante até a pele descolar do crânio. Então Alfred conta, que a característica final que fica ali o rosto da pessoa depois que sofre, essa tática, é o que deu o apelido para esse grupo. E eles acabaram sendo chamados então como a Gangue do Capuz Vermelho. Olha aqui o Capuz Vermelho ganhando outro significado aqui. Bruce diz que já encontrou eles, mas o Alfred defende que o que ele encontrou era apenas um grupo moderno se aproveitando da lenda. Bruce continua refletindo sobre a pareidolia e diz ao Alfred que está tentando não enxergar padrões onde eles não existem. Ele precisa de evidências e para isso deve voltar a Rockery. No caminho de volta, Batman nota um homem pronto para atacar uma moça. Ele coloca uma máscara e se prepara para o ataque, mas instantaneamente é interceptado pelo morcego. O mascarado começa a fugir, mas para no momento que chega próximo da entrada de Rockery. Ele se recusa a entrar lá e é capturado pelo gancho do Batman. O morcego pergunta por que o homem parou de correr quando viu a entrada do bairro. O criminoso diz que Rockery é assustador e com coisas estranhas acontecendo sempre. Batman questiona se é da gangue do Capuz Vermelho que ele tem medo, mas o homem não faz ideia do que ele está falando. Na cena do crime, Batman entra em contato com o comissário mais uma vez. Gordon, que estava capturando o criminoso do beco, ouve o Batman dizer que não há nada ali para ajudá-lo. O comissário conta que Sereika descobriu que o corpo sofreu queimaduras diferentes apenas no crânio, como se a vítima tivesse sido atacada com ácido antes de morrer. O Batman deduz que alvejante também causaria isso. Nesse momento, o morcego olha para cima e diz que consegue ver os moradores observando. Ele fala que é só dizer onde estão que ele vai livrá-los da gangue do Capuz Vermelho, mas ninguém demonstra interesse. E a edição termina com Batman entendendo que está sozinho ali. Então o Batman vê, que para capturar qualquer um ou que seja a gangue do Capuz Vermelho, ele vai ter que fazer isso sozinho e não vai contar com o apoio do bairro. É mostrado uma sequência de matérias do jornal relatando as noites do morcego pelo Rockery. Gordon aproveita para cutucar o morcego, dizendo que ele ainda não foi capaz de descobrir nada, mas o Batman retruca dizendo que o Dr. Sereika também não tem ajudado. Para se defender, o médico diz que na antropologia forense não se pode encontrar algo que não está lá. O comissário diz que desde que o Batman passou a se dedicar somente a esse bairro, 2 assassinatos aconteceram. O herói, mostrando que está sempre um passo à frente, responde que em breve os investigadores vão perceber que no caso de Burnside, o homem que a polícia tem em custódia é o mesmo culpado e que o afogamento em Newton foi o sócio quem causou. O Batman completa dizendo que, neste caso, só tem ele investigando. Gordon tenta aliviar o clima, dizendo que essa operação está gerando pânico em um bairro que já era complicado. Ele diz que existem outros casos onde os talentos do herói e do doutor seriam mais úteis. O Batman grita dizendo que este caso é importante e sai pela janela depois de pedir que o doutor revise absolutamente tudo até achar algo. E aqui a gente tem um Batman, então, que está bem obcecado, é obcecado ao extremo para resolver esse caso. Depois dali, o morcego faz outra visita ao jornalista Nick Harris e reclama sobre o tom de suas matérias. Harris diz que fez isso para chamar a atenção dele, e isso irrita o herói ainda mais. O repórter conta que está preocupado com a direção da investigação do morcego e com aqueles ao redor dele. Harris deduz que o Batman está trabalhando com um médico que foi demitido de seu último emprego. O morcego revela que não sabia da parte da demissão, então o repórter decide contar toda a história do doutor. Horas depois de volta à lavanderia, 2 crianças se escondem enquanto observam o morcego. Eles comentam que o herói tem vindo aqui toda a noite e está determinado em encontrar a gangue do Capuz Vermelho. Enquanto investiga, o Batman tenta processar o que o Harris lhe contou sobre o Sereika. O morcego admite que tanto o corpo quanto a cena do crime ainda são um mistério. Qualquer evidência foi definitivamente apagada pelo fogo. Batman encontra os garotos escondidos, e eles logo fogem pelos becos estreitos. Durante a perseguição, o Batman reflete que alguém em Rockery está tentando reestabelecer o mito da gangue do Capuz Vermelho, e não quer sua presença ali. A caçada chega até um lote baldio, onde o Batman encontra uma cova recém-aberta. Imediatamente sabe que tem a ver com o corpo da lavanderia. Ele desesperadamente cava a terra com as próprias mãos, e encontra uma caixa de metal.
mas ela está vazia por dentro. Isso, na verdade, era uma grande armadilha. Alguém estava de olho no Batman esse tempo todo. E a cova estava posicionada estrategicamente para um sniper, então, que está mirando no Batman nesse exato momento. Assim que ouve o barulho do tiro, o Batman já analisa a situação. O som sugere um calibre 30, atirado de uma das 4 janelas abertas atrás dele. A arma é um antigo rifle de guerra. Então, o morcego é capaz de imaginar o perfil do atirador, no momento em que a bala acerta suas costas. Cambaleando, o herói vai até o prédio de onde veio o disparo. Ele arromba a porta e diz que o atirador deveria ter fugido, mas encontra um velho fragilizado. O homem pergunta por que o Batman simplesmente não foi embora. O morcego deduz que aquele senhor fazia parte da gangue do Capuz Vermelho original, e que uma mulher inocente foi morta por ele para restaurar a lenda do grupo. O velho diz que a vítima era seu amor, mas estava saindo com um policial, e foi usada como exemplo para os moradores do bairro. É dito que a gangue exigia respeito, e em troca, resolviam qualquer intriga em Rockery. Então, depois de anos, ele desenterrou o corpo e usou para fazer as pessoas acharem que os capuzes voltaram, tentando reestabelecer o respeito entre os moradores. Mas o morcego apareceu para estragar seus planos. Nesse momento, 2 garotos entram no local, e a edição termina com uma nova geração de capuzes pronta para surgir, enquanto o velho diz que o bairro não precisa da ajuda do herói. No final dessa edição, o Batman acaba desmaiando por causa do tiro que ele recebeu. E já na edição seguinte, ele acorda com um cheiro de alvejante, o que não deve ser coisa boa. O Batman recobra a consciência, mas seu corpo está amarrado e ainda dormente. O herói critica seus captores, dizendo que todo esse trabalho com o corpo foi apenas para tentar convencer o bairro de que eles retornaram, quando na realidade ninguém se lembra dessa gangue há décadas. O velho diz que o corpo na secadora foi apenas o começo. Quando o segundo corpo for o do Batman, a história vai ser outra. O morcego então retruca, dizendo que ninguém percebeu o corpo deixado na secadora por dias. O velho teve que voltar lá e incendiar o local para enfim chamar a atenção. Só que mesmo assim, o herói foi o único a se importar. O senhor se irrita, dizendo que o Batman está errado, e começa a ficar ofegante. Então, um dos netos pede para que ele use um oxigênio. O herói então percebe o que está acontecendo. Os garotos cresceram ouvindo lendas sobre a gangue, mas a verdade é que eles eram apenas criminosos insignificantes. O único motivo para eles não terem sido denunciados ainda é que ninguém sabia que eles eram, além de um velho qualquer. O senhor se irrita mais uma vez, mas é contido pelas crianças. O mais velho pede para que seu irmão fique de vigia lá fora. O Batman começa a contar em detalhes o processo de decomposição humana, dizendo como as células e enzimas amolecem tecidos, como a pele, e fazem o alvejante derreter tudo facilmente. Mas em tecido vivo é outra história, surgem bolhas, e a gordura se torna um sabão. E o Batman tá falando isso em detalhes e falando as partes grotescas para realmente tentar assustar essas crianças e elas não têm noção do que estão fazendo. O Sam, uma das crianças, não aguenta mais a visão e chuta o herói para que ele pare de falar. O Batman diz que eles são apenas um velho e seus netos fazendo de tudo para deixar uma marca. Ele então pergunta qual era o nome da mulher morta, mas o homem não sabe responder. E o Batman diz que ele não sabe porque nem sequer fez parte da gangue. O Batman conta que o auge dos capuzes foi há mais de 70 anos, o que não se alinha com a idade do senhor. Além disso, a arma está bastante deteriorada, e qualquer soldado que tenha apego emocional não a deixaria ficar assim. O garoto pergunta se isso é verdade, mas o senhor apenas fica calado. Sam então diz que ainda gosta das histórias e vai resolver essa situação. O velho quer fazer tudo por conta própria e tenta pegar o balde das mãos do garoto. E é o momento em que sua arma cai no chão e dispara em cheio contra o peito do garoto. Em choque, o senhor começa a passar mal outra vez. O Batman pede que ele se mantenha consciente, mas o homem apenas conta que era só um garoto e não pode fazer nada quando a mulher foi enterrada. Em suas últimas palavras, ele diz que estava apenas tentando gerar algo bom para um bairro esquecido por todos. O Batman então se lamenta, isso porque ele não conseguiria ter tempo então de se livrar e fazer tudo nos minutos necessários para salvar o velho. O morcego encontra o garoto que sobrou e que estava esperando lá fora. A criança diz que ouviu o tiro. O Batman pede que ele espere a polícia chegar e vai garantir que eles apareçam. Ao ir embora, o herói pede desculpas e diz que talvez não deveria ter ido lá. Batman volta até a Batcaverna e encontra o Alfred. Ele conta sobre como o velho do apartamento pensava que estavam sempre sendo observadas pela gangue, o bairro seria melhor. O herói reflete novamente sobre a pareidolia, dizendo que ver figuras onde elas não estão é um traço evolutivo. Quando crianças, usamos isso para reconhecer nossos familiares, mas quando crescemos, aprendemos a reconhecer figuras que nos observam nas sombras. E a edição termina com criminosos prontos para atacar Jake, mas se assustando ao ver a silhueta do morcego no topo do prédio, a pareidolia deixada pelo herói para proteger Rockery. Parte 4 – O Filho do Fogo.
E aqui a gente chega então no último caso aqui dessa minissérie. E que meio que tem ligação com os outros, porque vai pegar aquele caso dos incêndios que vem acontecendo ao longo de todos os outros casos. E esse caso nos inicia apresentando um vilão inédito aqui nos quadrinhos do Batman, o Filho do Fogo, chamado o Filho do Fogo. Ele está sentado e à sua frente estão bonecos de palha representando os recentes vilões do Batman. A figura conta que Gotham nasceu nas chamas. Em 1626, os holandeses usavam fogo para se proteger durante a noite, mas o incêndio começou na floresta. Quando o fogo acabou, a mata estava limpa para eles estabelecerem. As cinzas então serviram para fertilizar o solo e Gotham foi capaz de prosperar. Enquanto acende o lugar pacientemente, o incendiário diz que agora vê que o fogo não é uma ferramenta, mas sim uma fonte para toda a criação. Um casal passa pela calçada e encontra as chamas tomando lugar, e a mulher vê algo se mexendo lá dentro. O mascarado então quebra o vidro e puxa o casal para dentro das chamas rapidamente. Depois, na Batcaverna, vemos o Bruce deitado, se recuperando do tiro. O Alfred se preocupa que ele não esteja apenas dormindo, já que faz alguns dias que ele chegou com a bala alojada em suas costas, e uma febre que desde então não passa. O mordomo se lamenta por ter deixado o rapaz se esforçar ao limite dessa maneira. Em Blackgate, o Gordon visita um presidiário na cela 13. Ele está ali para ver Garfield Lynch, o vagalume. Gordon diz que eles encontraram as mensagens que estavam sendo enviadas para ele. O vagalume confirma e diz que seu correspondente já está na próxima etapa. As chamas no horizonte são dele. O vilão exige uma troca para revelar a identidade do incendiário, e o Gordon se recusa. Mas o Lynch sabe que o Batman sumiu, e logo a polícia estará desesperada por ajuda. O vagalume completa dizendo que o fogo é a forma que a cidade cresce. Ele já foi iniciado e está pronto para queimar as impurezas do local. A história imediatamente mostra que o Filho do Fogo então enviava essas cartas ao vagalume. Durante o seu sono febril, o Bruce relembra a conversa que teve com Nick Harris. O repórter conta a ele sobre a pesquisa que o Dr. Sereika fez nas chamadas fazendas de corpos. O campo a céu aberto coberto com corpos doados para serem estudados, cada um com origens e estágios diferentes. Harris diz que um trabalho desses explica o uso de substâncias para não enlouquecer. O problema é que o Sereika se viciou em componentes alucinógenos, segundo os boatos de lá. A história é que uma noite o doutor estava sozinho no campo e começou a conversar com um corpo. O cadáver contou que conseguiu sentir tudo que era feito com ele e implorou por ajuda. O Sereika acatou o pedido, destruindo o local. O comissário Gordon caminha até o laboratório de Sereika, mas apenas encontra um boneco do Batman em chamas. Ele corre até um extintor, só que o dispositivo não funciona. O fogo se espalha e o comissário decide fugir da sala, mas descobre que a porta foi trancada pelo mascarado. Gordon é deixado para morrer ali, mas o Batman entra pela janela e resgata seu amigo do fogo. O comissário pergunta como ele sabia, e o morcego apenas responde que procurava o doutor. Batman conta que um incêndio suspeito aconteceu no mesmo dia em que o Sereika fugiu da fazenda de corpos, e foi assim que ele apareceu em Gotham. E aqui, então, o clima entre o Gordon e o Batman fica tenso. Já que o herói tá bravo, que o Gordon não tinha visto esses antecedentes aí, do doutor. E que talvez ele possa ser o possível incendiário aí que tá causando o caos em Gotham. O Batman começa a se retirar, mas o Jim pede que ele vá com calma. Ele percebe que o herói está mal e pergunta por que ele esteve sumido durante esses dias. De forma enigmática, o morcego apenas responde que sua cidade está pegando fogo, mas que essa febre vai acabar logo. Em um local secreto, vemos um homem vestindo o traje do mascarado. A figura conta a seu refém que 2 grandes incêndios aconteceram em Gotham. O primeiro durante a Revolução no século XVIII e o segundo no século seguinte, que moldou a cidade no que ela é hoje. Por fim, ele diz que o terceiro grande incêndio de Gotham está apenas começando. A edição termina revelando a identidade do incendiário. Nick Harris se apresenta ao Dr. Sereika, dizendo que ele vai ser a isca para atrair o morcego até as chamas. Depois a história vai para o local do primeiro incêndio, com o comissário Gordon decidindo levar o vagalume para ajudar na investigação, já que ele entende um pouquinho aí de incêndio. Só ao sentir o cheiro das cinzas, o vilão imediatamente sabe que ali houveram 2 vítimas. O Gordon pede que seja poupado dos detalhes macabros. Ele só quer saber quem é o homem chamado de Filho do Fogo. Lynch diz que as cartas enviadas a ele vieram de alguém que entende o fogo. Imagina que o Gordon já sabe quem é, mesmo não querendo acreditar. O vagalume fala que o incêndio do laboratório não foi importante. Era apenas uma ferramenta para tentar matar o comissário. Mas esse aqui tem um significado muito mais importante.
Aqui aconteceu o primeiro incêndio na história de Gotham, e começar um fogo exatamente nesse local é um ritual. O vilão completa dizendo que o Filho do Fogo tem a intenção de construir ou destruir algo. Ele diz que o Batman provavelmente já sabia disso, e questiona por que o Gordon o trouxe ali, ao invés do morcego. Na mansão Wayne, o Alfred encontra o Bruce completamente obcecado em desvendar esse caso. Ele briga dizendo que o rapaz ainda não está bem, mas o Bruce responde que só pode ser o Dr. Sereika, já que os casos dados ao Dr. para ele e Gordon são alinhados com as localizações de incêndios históricos e importantes de Gotham. É como se ele estivesse tentando recriar as chamas que moldaram a cidade. Nesse momento, o Pennyworth grita e interrompe o Bruce dizendo que achou que ia perdê-lo. O Bruce tenta dizer que está quase resolvendo o caso, mas o Alfred o lembra que o seu corpo ainda está se recuperando. O mordomo diz que não está tentando fazê-lo parar de cuidar da cidade, mas que se ele não cuidar de si, vai acabar morto. E então, ninguém vai poder capturar o Sereika. E aqui é aquele sempre papel importante, do Alfred de não deixar o Bruce se consumir por todo nessa jornada aí de Batman. De volta ao covil do vilão, o doutor diz que não sabe por que ele está ali. Ele nem conhece. O Harris diz que, na verdade, ele conhece o Dr. Sereika muito bem. Eles são opostos, mas têm muitas similaridades. Ambos procuram a verdade. O doutor pela profanação dos mortos e o repórter pelos mitos da cidade. O Sereika não entende como um jornalista e eles se comparam. O Harris diz que eles são dois lados da mesma moeda e que querem a mesma coisa. Os dois viram um abismo que Gotham se tornou e querem salvá-la do seu próprio jeito. O Nick fala que tem feito o seu melhor, dando pitadas de informações para o morcego, mas o seu papel ali é inserir ele na história da cidade. Harris diz que o doutor tem atrapalhado o plano com o seu trabalho nos casos. Gotham gerou a mística do morcego, mas o doutor o transformou em um investigador qualquer, um humano qualquer. O jornalista diz que não pode deixar que a cidade veja seu herói ideal dessa maneira. E para isso, o Sereika e ele não podem coexistir. Um deles tem que devorar o outro. De volta à Batcaverna, o Alfred pede que o morcego repouse enquanto sua febre é baixa. Bruce diz que o vilão está lá fora planejando seu próximo ataque, mas o mordomo apenas responde que ele está sendo procurado pela polícia e o departamento de bombeiros está de prontidão. É só questão de tempo para eles lerem algo sobre a captura no jornal. O Alfred até brinca que toda essa história de Filho do Fogo parece muito com algo escrito pelo Nick Harris. E é nesse momento que o herói liga os pontos e parte em direção a Gotham sem tomar seu remédio. Em narração, o Batman reflete que o criminoso sabe que seu tempo está acabando. Ele está tentando replicar os incêndios de Gotham como um ritual, mas vai ter que pular para o maior deles, o grande incêndio de Gotham. E conforme o Bruce tenta contato com Gordon, vemos o Batman contando sobre esse grande incêndio, que aconteceu na metade do século XIX e foi o incêndio mais importante da história da cidade. Ele diz que as pessoas foram acordadas no meio da noite por um forte clarão. Toda a cidade estava em chamas. Era um período de grande expansão. Gotham tinha uma das populações mais densas do mundo, mas a estrutura da cidade não conseguia acompanhar. A água encanada ainda não era comum, e o corpo de bombeiros era pequeno em comparação com a população. Primeiro, as pessoas apenas observaram as chamas, mas após horas se passarem e o fogo espalhar, elas começaram a fugir. O fogo aumentou quando atingiu a região das docas, alimentado por armazéns cheios de itens altamente inflamáveis. A Marinha Americana interveio e decidiu remover estruturas que estavam no caminho do fogo. Praticamente todos os prédios das cidades vieram abaixo e foram reconstruídos de forma diferente. Menos um. O local de origem das chamas foi refeito meticulosamente em seu lugar original, do distrito financeiro de Gotham. Na bolsa de valores da cidade, o Filho do Fogo entra e deixa uma mala na portaria. Ele diz que se trata de um dispositivo incendiário. Os guardas até tentam retirá-lo a tempo, mas nada podem fazer com os outros dois posicionados do lado de fora. O prédio entra em chamas instantaneamente quando Harris pega seu refém. Ele diz que sempre buscou ser um homem justo, então vai deixar o fogo decidir qual será a imagem de Gotham, renovada pelas chamas ou mantida em seu velho cadáver. E a edição termina com Batman vendo mais um incêndio começando na noite de Gotham. E a edição final então desse quadrinho e também do caso, começa então no meio do caos aí, começa a explosão na bolsa de valores. E vemos o Gordon mobilizando as forças ali da polícia. O Bullock diz que não é uma boa ideia levar o vagalume até o fogo, mas o Gordon afirma que ele está acorrentado e que percebeu algo de errado com o Batman. O comissário acredita que o morcego vai entrar nas chamas sem hesitar. Dentro do prédio, o Harris comemora que finalmente ambos estão no grande fogo de Gotham. De um lado, o renascimento representado pelo Filho do Fogo, e do outro, os velhos ossos da cidade, representados por Sereika. Ele pede que o doutor fique confortável e respire normalmente. O seu traje irá protegê-lo. Basta só esperar e ver qual dos dois o fogo decidirá consumir primeiro. O doutor questiona como ele bolou esse plano. O Nick diz que começou seguindo os boatos de Greenfields
Ele esteve lá e vasculhou as cinzas da casa do Dr. Hartnell. Depois ele esteve na Torre Blading para entrevistar Michelle Rickson antes dos ocorridos e aproveitou para plantar uma ideia sobre renovação pelo fogo em sua mente. Harris fala que o fogo, além de renovador, é um fenômeno mágico que prega peças fazendo as pessoas verem coisas que não estão lá, como as sombras em forma de morcego que o cercam. Ele avisa ao doutor que o Batman se foi e ninguém está vindo, frase que ouviu quando um senhor em Rockery ligou dizendo que havia um corpo na secadora. Dessa vez o Nick não falou nada sobre fogo, mas, por coincidência, foi o que o velho fez. O Harris acredita que o incêndio na lavanderia é sinal que o fogo de Gotham tem uma mente própria. É isso que acontece quando o fogo se fortalece. Ele cria suas próprias correntes, se espalha sem depender do vento. O Harris diz que colocou bombas incendiárias em locais estratégicos da cidade, para fazer o incêndio crescer mais e mais, como uma tempestade de fogo. Ou seja, ali a gente teve então ligações do Harris com todos os casos que a gente viu ao longo da série. E essas bombas que o Filho do Fogo comentou começam a explodir, e os abalos dessas bombas fazem um camburão que o Gordon tá revirar. Dentro do vórtice de fogo, o Harris brinca com as sombras dizendo que é como se o Batman estivesse ali com ele. O vilão estende a mão para tocá-las e se assusta quando é segurado. O herói diz que essa manchete sensacionalista foi longe demais, mas o Harris não entende como é possível que ele realmente esteja ali. O Batman sabe que seu oponente não tem treinamento de combate algum, então mesmo com seus ossos queimando e fumaça nos pulmões, ele o derruba rapidamente. O prédio começa a desmoronar e permite com que o Nick saia correndo. Batman então consegue retirar o doutor e levá-lo até os bombeiros. O doutor diz que existem outras bombas espalhadas para formar uma tempestade de fogo. Nesse meio tempo, o Gordon é acordado pelo vagalume. O vilão diz que não vai machucá-lo, mas talvez o fogo sim. Ele pega o isqueiro do policial e foge sem algemas. A gente tem um pequeno salto temporal que aí já vai pro dia seguinte com o Batman conversando com o comissário. O herói diz que ele tá com dificuldade de lembrar de tudo que aconteceu no dia passado. Ele estava ardendo em febre e tinha inalado muita fumaça. O morcego fala que o Harris estava certo sobre uma coisa. O fogo realmente é capaz de ativar o cérebro. O córtex pré-frontal, dedicado à lógica, e o hipocampo, dedicado à memória, são completamente superados pelo terror da fuga. O Batman entende que a força histérica o salvou ao andar pelo fogo, o corpo se sobrepondo aos limites colocados pelo cérebro. E essa mesma histeria estava ativa nas testemunhas quando elas deram seus depoimentos. O herói disse que teve que estar à frente das chamas para desarmar os explosivos em tempo, mas Gordon conta que as testemunhas o observaram se virar contra o fogo e o impedir de continuar apenas com a mão. Batman continua dizendo que é tudo histeria. O Dr. Sereika diz que o fogo é sempre imprevisível, dependente de muitos fatores. Ele conta sobre o incêndio que aconteceu enquanto trabalhava na fazenda de corpos, quando um corpo entrou em combustão espontânea. O lugar foi destruído e colocaram a culpa nele, por conta de rumores sobre seu profissionalismo. Isso que o trouxe de volta a Gotham. O morcego responde que o doutor agiu bem na noite passada, e sai pela janela. O doutor fica confuso, e Gordon explica que aquilo foi uma forma de elogio. O comissário se lamenta por ter 2 incendiários soltos na cidade, mas o Sereika explica que 2 incêndios em um único lugar às vezes se fundem em um só, mas quase sempre brigam pelo mesmo oxigênio. E se esse for o caso, eles vão acabar sufocando um ao outro. E a história termina com uma última narração do Batman. Ele diz que essa noite mais um incêndio vai começar em Gotham, queimando e esculpindo a cidade como sempre fez. O fogo esteve descontrolado nos últimos dias, mas é porque está se adaptando, assumindo uma nova identidade. Vai haver fogo em Gotham essa noite, da forma como sempre houve. Encerrando esse quadrinho. E galera, esse foi então um quadrinho Batman Padrões Sombrios. E como eu falei, né, explora bastante esse lado mais detetivesco e também que explora casos menores, né, não são grandes eventos ou crossovers com vilões conhecidos do Batman. E eu achei um excelente quadrinho, principalmente pela arte, com certeza como eu organizo os painéis e tudo mais, mas principalmente pelo tom narrativo de todos os casos apresentados na minissérie. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aqui desse quadrinho. Deixa então aqui nos comentários. E galera, já sabe também, né? Clica no sininho de notificação para receber todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode virar membro aqui no YouTube. E aí você tem acesso a várias recompensas, como lives exclusivas, acesso a sorteios e grupo no WhatsApp. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.